No transporte de membranas, que acontece na membrana plasmática, a gente vai ter o transporte de água, que se chama osmose, e o transporte de soluto, né, que são as partículas sólidas, digamos assim. Então a gente vai ter o transporte passivo, que acontece sem a célula gastar energia, e o transporte ativo, onde a célula vai gastar energia. Então imagine, a gente tem água, a água vai sempre viajar do meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado. É como se a água quisesse dissolver, equilibrar. Então aqui está menos doce, lá está mais doce. A água vai do menos doce para o mais doce, ou do menos salgado para o mais salgado. É como se o sal, o açúcar estivesse puxando a água, né, do meio hipo para o meio hipertônico. Isso explica porque a salada murcha, porque a charque se conserva, porque o mel não estraga facilmente, porque as bactérias que pousarem ali vão morrer por desidratação, né? Ou no caso da salada, a água vai sair por causa do sal, do vinagre, do limão. No transporte que a gente chama de passivo, mas não de água, de soluto, a gente vai ter a difusão simples, onde a molécula é bem pequenininha e ela entra pela célula, agora do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. É como se a gente fosse falar do açúcar. O açúcar vai de onde ele tem mais para onde ele tem menos. A mesma coisa para o sal. Então, se eu boto o sal em cima de uma carne, ele vai entrar na carne, porque tem mais do que dentro, fora do que dentro. Se eu boto sal para cozinhar o milho, esse sal vai entrar no milho, entendeu? Se eu cozinhar esse milho sem sal, né, ele estaria perdendo o sal e ficaria menos salgado. O transporte por difusão facilitada é quando a molécula, para entrar, né, do mais para o menos, ela precisa passar por umas portas, né, por umas proteínas específicas, umas proteases, que vai permitir a entrada dessa molécula que é um pouco maior, como é o caso da glicose. Para entrar lá, a glicose, a insulina traz a glicose e uma molécula recebe essa glicose, reconhece a insulina e abre, joga e depois a chave vira de volta, né, para receber a próxima glicose. Então, na difusão facilitada, vai do mais concentrado para o menos concentrado, só que com a ajuda de uma proteína chamada protease. No transporte ativo é o contrário, a célula vai gastar energia e ela vai fazer o seguinte, tem muito, é a chamada bomba de sódio e potássio. Tem muito sódio fora e pouco dentro. A tendência é o que? O sódio entrar. Só que se entrar muito sódio, isso vai causar um caos para a célula, porque sódio, né, lembra que é o que ele junto com o cloro forma o sal, o Na. Então esse sódio que tem muito fora e entra, a célula diz, não, vou botar você para fora, porque você não pode. Ou seja, processo normal entra sódio, mas ele é expulso. Não todo, né? Mas para manter sempre mais fora e menos dentro. Se for o potássio, que o normal, o certo é ter mais potássio dentro da célula e pouco fora. Então o que é que a célula iria fazer? Se tem mais dentro dela, eu vou jogar para fora. Porque lembra que vai do mais para o menos, o soluto. Só que se eu tirar potássio, você vai ter problemas de câimbras e uma série de problemas de impulsos nervosos que envolvem potássio e outras, né, ações. Então o que é que o corpo faz? Muito potássio dentro, eu vou colocar para fora. Aí ele diz, opa, não, joga de volta. Então fica esse processo de gastar energia para meio que fazer o inverso do que seria natural. Então, muito sódio fora, entra sódio, mas opa, não quero, devolve. Muito potássio dentro, tem que sair, opa, sai, mas depois volta. Então tem que sempre manter a constância de muito sódio fora e muito potássio dentro. Apesar dos transportes que vão ocorrer, ela vai gastar energia para mexer nisso. Um outro transporte é o transporte em bloco. Ele acontece com líquido e com partículas não líquidas. A gente tem o líquido que se chama pinocitose. A célula vai formar uma bolsinha que engloba essas partículas líquidas, vai lá na membrana, captura e joga esse líquido ali para dentro. Na fagocitose, fago quer dizer comer. A célula vai formar uma bolsinha, aí então imagine que é uma bactéria.
ou um vírus. Então a célula vai lá, esse vírus está na membrana, ela pega, captura esse vírus, forma uma bolsinha e diz, ó, vamos digerir. Quem lembra que faz a digestão, o lisossomo vai digere e diz, ó, isso aqui presta, o vírus tem DNA, né, ou RNA, então vamos desmanchar e usar. O vírus tem proteína, ou a bactéria, então ele destrói, e o que dá para usar distribui para alimentar. O que não, ela vai jogar fora, tanto do líquido como do sólido, ou seja, o que veio na pinocitose ou o que veio na fagocitose vai ser jogado para fora num processo de defecação celular, né? Que se chama exocitose. Exo quer dizer para fora. O que entrou, o líquido, né, por pinocitose ou sólido por fagocitose, se chama endocitose. São dois processos de endo, trazer para dentro. E quando termina de digerir lá no lisossomo, eu jogo para fora, que é a exo ou exocitose. É isso aí, tamo junto. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho de DNA, bem rápido.